Até quando o eco de uma porta fechada define o limite da ambição de um homem? Para Diogo Alves, com os seus 28 anos e um diploma de gestão informática a ganhar pó numa gaveta, o eco mais recente era o do portal de emprego, a notificá-lo de mais uma candidatura rejeitada. Lisboa, com o seu sol generoso, a dourar os prédios pombalinos e o Tejo a espelhar um céu quase sempre azul, parecia oferecer um futuro brilhante a quem o quisesse agarrar. Mas para Diogo, filho de imigrantes cabo-verdianos, criado na amálgama de culturas e dificuldades de um bairro social na periferia, esse brilho parecia sempre filtrado, distante. O seu quarto, pequeno e meticulosamente arrumado, era o seu refúgio e o seu posto de comando na batalha inglória pelo reconhecimento. O ecrã do portátil iluminava-lhe o rosto concentrado, os ombros ligeiramente curvados sobre a secretária improvisada. O cheiro a café requentado misturava-se com o barulho distante da televisão na sala, onde a sua mãe via a novela, e os gritos dos irmãos mais novos a brincar na rua. Cada lamentamos informar era mais um pequeno peso na mochila invisível que carregava. Uma mochila já atafolhada com as expectativas da família, os sacrifícios dos pais e os seus próprios sonhos adiados. Mais um, Diogo. A voz de Sofia Mendes, colega no call center onde ele passava 8 horas por dia a resolver problemas de clientes impacientes com a sua ligação à internet, soou suave ao seu lado durante a pausa para o almoço no dia seguinte. Partilhavam uma marmita improvisada na copa minúscula da empresa, um espaço tão cinzento e anônimo quanto o trabalho que ali faziam. Diogo encolheu os ombros, um sorriso cansado a tentar disfarçar a frustração. O costume. Perfil interessante, mas não totalmente alinhado. Já decorei as desculpas. A sua pele escura, o cabelo crespo bem aparado, a forma como por vezes o seu sotaque de berço denunciava as origens. Sentia que estes eram os desalinhamentos não ditos. Sofia, com a sua energia contagiante e um otimismo que Diogo secretamente invejava, pusou-lhe a mão no braço. Não desanimes. Sabes que és bom demais para estares aqui a aturar esta gente toda a reclamar dos routers. Vai aparecer alguma coisa. Já viste aquela vaga na Inovatec Global? Consultoria tecnológica, parecia mesmo a tua cara. Inovatec Global. O nome soava à promessa, a futuro, a tudo o que ele ambicionava. Tinha visto o anúncio, trainee em sistemas de informação. Hesitara. Empresas daquelas, no coração da Lisboa empresarial, com os seus edifícios espelhados e nomes estrangeiros, pareciam pertencer a um universo paralelo. Mas as palavras de Sofia e o olhar determinado dela acenderam uma pequena faísca. Naquela noite, em vez de se perder em vídeos aleatórios na internet para afogar as mágoas, Diogo poliu o currículo, escreveu uma carta de apresentação sentida e clicou em enviar. Uma pequena cicatriz quase imperceptível por cima da sobrancelha esquerda, lembrança antiga de uma briga na escola onde fora injustamente acusado de roubar um lanche, latejou por um instante. Ensinara-lhe a ser cauteloso, mas também a não baixar os braços perante a injustiça. Uma semana depois, o inesperado, um e-mail da Inovatec a convidá-lo para uma entrevista. O coração de Diogo deu um salto. Seria desta. A sede da Inovatec Global ocupava 3 andares de um edifício moderno no Parque das Nações, com uma vista desafogada sobre o rio. Diogo sentiu-se pequeno e deslocado ao entrar no átrio amplo, de mármore reluzente e recepcionistas impecáveis. O seu fato, o único que tinha, comprado em segunda mão, mas cuidadosamente engomado pela mãe, pareceu-lhe subitamente inadequado. Diogo Alves, para uma entrevista com o engenheiro Gonçalo Guedes, às 10, anunciou à recepcionista, a voz a sair mais trêmula do que gostaria. Gonçalo Guedes, diretor de projetos. O nome na porta do espaçoso gabinete tinha um peso que Diogo sentiu assim que entrou. O homem, uns 50 anos, cabelo grisalho oleosamente penteado para trás, fato caro de corte ligeiramente antiquado, olhou de cima a baixo por cima dos óculos de leitura pousados na ponta do nariz. Um sorriso que não chegava aos olhos frios e calculistas. Então é este o nosso candidato, Diogo Alves, disse Guedes, arrastando as sílabas como se estivesse a provar uma iguaria duvidosa. O seu tom era de uma condescendência quase palpável. Currículo surpreendente para alguém da sua origem. A pausa foi minúscula, mas carregada de significado. Diogo engoliu em seco, sentindo o rubor a subir-lhe pelo pescoço. Manteve a postura, a voz firme. Agradeço a oportunidade, engenheiro. A entrevista que se seguiu foi um exercício de humilhação subtil. Guedes questionou cada linha do seu currículo, não tanto para aferir competências, mas para o fazer sentir-se inadequado.
Gestão informática, no Politécnico, não é? Não numa universidade de maior prestígio. Ou experiência em call center, interessante. Ensina muito sobre resiliência, imagino. Cada pergunta parecia um pequeno golpe. Diogo respondia às questões técnicas com precisão, demonstrando o conhecimento sólido que possuía, mas sentia que estava a falar para uma parede. O olhar de Guedes permanecia cético, quase divertido. Sabe, Sr. Alves, começou Guedes, recostando-se na cadeira de pele, a cultura aqui na Inovatec é muito particular. Exigimos não só competência, mas também uma certa apresentação, uma capacidade de integração. Percebe o que quero dizer? Diogo percebia. Percebia a referência velada à sua cor, ao seu fato, ao seu bairro. A velha canção. Acredito que me consigo integrar e contribuir positivamente para qualquer equipa, engenheiro. Ao sair da entrevista, o sol lá fora pareceu-lhe mais baço. A esperança murchara. Ligou a Sofia. Correu mal. O tipo era um idiota preconceituoso. Lamento, Diogo, disse ela, a voz genuinamente solidária. Não te deixes abater por ele. Mas Diogo já estava abatido. Aquela entrevista fora a materialização de todos os seus receios. No entanto, uma reviravolta improvável aconteceu. 2 semanas depois, recebeu um telefonema. Era a diretora de Recursos Humanos da Inovatec, Dra. Helena Queiroz. Diogo, gostamos muito do seu teste técnico e do seu potencial. Gostaríamos de lhe oferecer a posição de trainee no departamento de projetos, sob a supervisão do engenheiro Guedes. Diogo quase deixou cair o telemóvel, não conseguia acreditar. Mais tarde, soube por um colega que a Dra. Queiroz, uma mulher progressista e atenta às novas diretrizes de diversidade e inclusão, tinha ficado impressionada com os seus resultados no teste prático e insistira na sua contratação, passando por cima das reticências veladas de Guedes. O primeiro dia na Inovatec foi um misto de ansiedade e determinação. Gonçalo Guedes recebeu com a mesma frieza afetada. Alves, a Dra. Queiroz tem grandes esperanças em si. Veremos. Atribuiu-lhe uma secretária num canto isolado do Open Space, longe da sua equipa principal. As tarefas iniciais eram mundanas, quase insultuosas para alguém com a sua formação. Organizar ficheiros digitais antigos, fazer pequenas atualizações em documentação desatualizada. Nas reuniões de equipa, quando Diogo tentava intervir ou dar uma sugestão, Guedes cortava-o com um "depois vemos isso, Alves", ou simplesmente ignorava-o, dirigindo-se aos outros elementos, todos brancos e, na sua maioria, oriundos de contextos sociais mais privilegiados. As microagressões eram constantes. Comentários sobre o barulho do seu bairro quando ele mencionava onde vivia, olhares de soslaio quando ele trazia a sua marmita em vez de ir almoçar aos restaurantes caros com a equipa. Diogo sentia-se um peixe fora de água, um intruso num clube exclusivo. A pequena cicatriz na sobrancelha parecia pulsar com mais frequência. Sofia era o seu escape. As conversas ao telefone durante a hora de almoço ou ao fim do dia eram o seu balão de oxigênio. Aguenta firme, Diogo. Mostra-lhes o que vales. Eles não sabem com quem se meteram. Meses passaram neste limbo frustrante. Diogo cumpria as suas tarefas com profissionalismo, mas sentia a sua ambição a esmorecer, a esperança a transformar-se numa resignação amarga. Até que um dia, Guedes chamou-o ao seu gabinete. Alves, começou com um brilho malicioso nos olhos. Tem um desafio especial para si, algo para testar verdadeiramente essas suas capacidades tão elogiadas pela RH. Atirou uma pasta grossa para cima da secretária de Diogo. O sistema Cronos. Um dinossauro legado que nos está a dar dores de cabeça há anos. Ninguém lhe consegue tocar. Perdas de dados, falhas constantes, queixas de clientes. Veja o que consegue fazer com isto. Duvido que consiga alguma coisa, francamente, mas pelo menos mantém-se ocupado e não atrapalha os projetos importantes. O sistema Cronos. Diogo já tinha ouvido falar dele nos corredores. Era a batata quente, da Inovatec, um monstro de programação antiga que já tinha consumido orçamentos e a paciência de várias equipas. Atribuí-lo a um trainee e ainda por cima a ele era claramente uma forma de o humilhar, de o preparar para o fracasso. Diogo sentiu a raiva a subir, mas engoliu-a. Pegou na pasta. Considero o desafio aceito, engenheiro. Por dentro, uma chama de teimosia acendeu-se. Se era para cair, que fosse a lutar. Nos meses seguintes, o Cronos tornou-se a sua obsessão. Mergulhou nas entranhas do código arcaico, passou noites em claro na empresa, alimentado a cafés e à sua teimosia. Sofia, preocupada, ligava-lhe. Estás bem? Não te mates com isso. Esse Guedes é um sacana. Eu sei, Sofia.
Mas acho que estou a começar a perceber este monstro, respondia ele, a voz cansada, mas com um novo timbre de excitação. Ele não estava apenas a tentar remendar o Cronos, estava a redesenhá-lo mentalmente. Viu falhas estruturais que ninguém tinha detectado, gargalos de processamento, lógicas ultrapassadas, e começou a vislumbrar uma solução. Não um remendo, mas uma reconstrução, usando tecnologias mais recentes, uma arquitetura mais ágil. Nas raras reuniões de acompanhamento, Guedes mal lhe dava atenção. Então, Alves, já domou a besta ou ela já o comeu? Perguntava com sarcasmo. Quando Diogo tentava explicar as suas descobertas ou as suas ideias preliminares, Guedes desdenhava. Ideias bonitas, Alves, mas isto é o mundo real. Esse sistema não tem salvação. E numa ocasião, quando Diogo apresentou um pequeno avanço significativo, Guedes apressou-se a apresentá-lo à administração como uma iniciativa do departamento, omitindo o nome de Diogo. Mas Diogo continuou. Em segredo, começou a desenvolver um protótipo da sua nova solução. A sua pequena secretária no canto transformou-se num laboratório clandestino de inovação. Usava as suas próprias ferramentas, o seu próprio tempo. A cicatriz na sobrancelha era agora um lembrete constante da sua determinação. Então, a crise rebentou. A Fênix Seguros, um dos maiores clientes da Inovatec, ameaçou cancelar o contrato multimilionário. A razão? Falhas catastróficas e perdas de dados recorrentes no sistema Cronos, que a Inovatec lhes fornecia e geria. O pânico instalou-se na administração. O CEO, Dr. Arthur Valente, um homem conhecido pela sua visão estratégica, mas também pelo seu temperamento implacável quando se tratava de resultados, convocou uma reunião de emergência com todos os diretores. Gonçalo Guedes estava pálido. O seu departamento era o responsável direto pelo Cronos. A sua carreira estava por um fio. Na reunião, gaguejou desculpas, culpou a complexidade do sistema legado, a falta de investimento em modernização. Foi então que a doutora Helena Queiroz, a diretora de RH, se lembrou do trainee persistente e do projeto que lhe fora atribuído como uma sentença. Dr. Valente, se me permite, interveio ela. Temos um jovem trainee, Diogo Alves, que tem estado a analisar o Cronos. Talvez ele tenha alguma perspectiva diferente. Guedes fuzilou-a com o olhar. Dr. Queiroz, com todo o respeito, isto é uma crise séria. Não temos tempo para experiências de estagiários. Mas o CEO, desesperado por qualquer solução, agarrou-se à sugestão. Que venha o estagiário. Neste momento, ouço qualquer um que tenha uma ideia. Diogo foi chamado à sala de reuniões da administração. O ar era pesado. Os rostos dos diretores eram máscaras de preocupação e irritação. Sentiu o olhar de desprezo de Guedes a queimá-lo nas costas enquanto caminhava para a frente da longa mesa de mogno. O seu coração batia descontroladamente, mas a sua mente estava estranhamente clara. Esta era a sua oportunidade, a única. Com uma voz que começou hesitante, mas que rapidamente ganhou firmeza, Diogo começou a sua apresentação. Não falou dos problemas que todos conheciam. Falou da solução. Com diagramas simples que desenhara no seu portátil e uma lógica impecável, explicou a sua análise, as falhas fundamentais do Cronos e, em seguida, revelou o protótipo da sua nova arquitetura. Mostrou como não só resolvia os problemas de estabilidade e segurança, mas também como podia otimizar processos, reduzir custos e, crucialmente, oferecer novas funcionalidades que a Fênix Seguros valorizaria. O silêncio na sala era total. Gonçalo Guedes tentou intervir várias vezes. Isto é pura teoria, um devaneio de um miúdo. Não há garantias que funcione. Mas a clareza da apresentação de Diogo e os dados que ele mostrava eram difíceis de refutar. Os diretores técnicos, inicialmente céticos, começaram a fazer perguntas pertinentes, e Diogo respondeu a todas com segurança e conhecimento. Dr. Arthur Valente, o CEO, observava tudo, os seus olhos penetrantes a fixarem-se ora em Diogo, ora em Gonçalo Guedes, cuja testa brilhava de suor. Quando Diogo terminou, houve uma pausa carregada. Então o CEO bateu com os nós dos dedos na mesa. Engenheiro Guedes disse, a voz fria como aço. Este jovem, que o seu departamento aparentemente subutilizou, acaba de nos apresentar a solução mais coerente e promissora que ouvi nos últimos 6 meses sobre o problema Cronos. Por que é que só agora temos conhecimento disto? Guedes engasgou-se. Nós, estávamos a avaliar internamente. É um projeto complexo. O CEO não lhe deu atenção. Virou-se para Diogo. Sr. Alves, a sua solução. Quanto tempo para a implementar?
Com os recursos certos e autonomia, acredito que podemos ter uma versão beta funcional para o cliente em 3 meses e a migração completa em 6, respondeu Diogo, a adrenalina a dar-lhe uma confiança que ele próprio desconhecia. Dr. Valente sorriu pela primeira vez. Um sorriso gélido, mas decidido. Muito bem, vamos fazer isso. Levantou-se. A partir de hoje, criamos uma unidade especial, o Departamento de Inovação e Sistemas Críticos. E o senhor? Diogo Alves será o seu diretor, com reporte direto a mim. Terá o orçamento e a equipa que precisar. Engenheiro Guedes, o seu departamento de projetos dará todo o apoio necessário a esta nova unidade. E espero que desta vez saiba reconhecer e apoiar o talento quando ele está debaixo do seu nariz. O queixo de Gonçalo Guedes caiu. O seu rosto passou de pálido a vermelho e depois a um cinzento doentio. Olhou para Diogo, o estagiário que ele desprezara, agora promovido a uma posição que em muitos aspectos o ultrapassava hierarquicamente e cujo sucesso era agora vital para a própria sobrevivência da reputação de Guedes. O mundo de Gonçalo Guedes tinha acabado de virar do avesso. Naquele instante, na opulenta sala de reuniões da Inovatec, o eco da porta que se fechara para Diogo meses antes parecia ter-se estilhaçado, abrindo uma avenida inesperada. As semanas que se seguiram foram um turbilhão para Diogo. O seu pequeno canto no open space foi trocado por um gabinete, ainda algo improvisado, mas com uma janela e uma placa com o seu nome. Diogo Alves, diretor de Inovação e Sistemas Críticos. A equipa que lhe foi atribuída era uma mistura de jovens talentos ansiosos por um desafio e alguns técnicos mais velhos, calejados, que inicialmente o olharam com desconfiança, mas que rapidamente se renderam à sua competência técnica, à sua visão clara e, sobretudo, à sua liderança humilde, mas firme. A equipa que lhe foi atribuída era uma mistura de jovens talentos ansiosos por um desafio e alguns técnicos mais velhos, calejados, que inicialmente o olharam com desconfiança, mas que rapidamente se renderam à sua competência técnica, à sua visão clara e, sobretudo, à sua liderança humilde. Mas Diogo não dava ordens. Explicava, ouvia, colaborava. Era o oposto de Gonçalo Guedes. E Guedes, Guedes! A sua humilhação era uma peça de teatro silenciosa, que toda a empresa assistia com um misto de piedade e mal disfarçada satisfação. Agora era ele quem tinha de marcar reuniões com Diogo, quem tinha de submeter relatórios para a aprovação do miúdo. Nas primeiras reuniões, tentou manter uma fachada de superioridade, usando um tom paternalista. Olhe, Alves, na minha experiência, estas coisas devem ser feitas assim. Diogo ouvia-o pacientemente. Depois, com uma calma desconcertante, desmontava os seus argumentos com lógica e dados. Agradeço a sua perspectiva, engenheiro Guedes. No entanto, os dados do sistema indicam que a abordagem B será mais eficiente. Peço que reveja o plano nesse sentido e me apresente uma nova proposta até sexta-feira. Sem levantar a voz, sem ironia, apenas profissionalismo. Mas para Guedes, cada palavra era como uma bofetada. Aquele que outrora se pavoneava pelos corredores, distribuindo ordens e comentários sarcásticos, agora andava cabisbaixo, a sua arrogância substituída por um ressentimento azedo. Tentou, subtilmente, minar a autoridade de Diogo junto de alguns elementos mais antigos da sua antiga equipa, mas encontrou pouca receptividade. A maioria estava cansada dos seus tiques autoritários e impressionada com a lufada de ar fresco que Diogo trouxera. Sofia, claro, estava radiante. "Eu não te disse?" exclamou ela ao telefone após a notícia da promoção de Diogo se ter espalhado. "O mundo dá voltas, meu amigo. Tens de me pagar um jantar daqueles bem caros agora." "Combinado, Sofia. Mas sabes que isto é só o começo, não é?" A responsabilidade pesava-lhe nos ombros, mas era um peso bom, um peso que lhe endireitava as costas. A pequena cicatriz na sobrancelha já não lhe parecia uma marca de vitimização, mas uma insígnia de resiliência. Os rumores sobre uma investigação interna às práticas de gestão de Gonçalo Guedes começaram a circular. Queixas antigas que tinham sido abafadas ressurgiram. A Dr. Queiroz, sentindo o apoio do CEO, iniciou um inquérito formal. O comportamento de Guedes para com Diogo fora apenas a ponta do iceberg. Havia um padrão de assédio moral, discriminação e apropriação de ideias de subordinados. O projeto de revitalização do Cronos, agora rebatizado Sistema Fênix por sugestão de Diogo, avançava a um ritmo impressionante. A Fênix Seguros, o cliente outrora furioso, estava agora entusiasmado com os progressos e com a nova abordagem colaborativa da equipa de Diogo.
Cerca de 4 meses após a reunião fatídica, Gonçalo Guedes foi chamado ao gabinete do CEO. Não saiu de lá com um sorriso. Na manhã seguinte, a sua secretária estava vazia. O comunicado interno falava numa saída consensual para abraçar novos desafios. Ninguém acreditou. A verdade era que a sua posição se tornara insustentável. As provas acumuladas no inquérito eram esmagadoras. No dia em que Gonçalo Guedes deixou a Inovatec, carregando uma pequena caixa de cartão com os seus pertences, cruzou-se com Diogo no corredor. Guedes olhou para o chão, o rosto sombrio. Diogo parou. Por um momento pensou em dizer alguma coisa. Uma palavra de quê? Compaixão? Triunfo? Mas não havia nada a dizer. Apenas acenou discretamente com a cabeça e continuou o seu caminho. A justiça, por vezes, não precisava de discursos. Bastava-se a si mesma. O gabinete de Diogo já não parecia improvisado. Havia plantas, alguns prémios de equipa que entretanto tinham ganho e um quadro com uma fotografia da paisagem de Cabo Verde, oferta da sua mãe. Sofia visitava-o frequentemente, trazendo bolos caseiros e as últimas novidades do mundo real do call center, de onde ela própria já planeava sair, inspirada pelo amigo. Então, senhor diretor, disse ela numa dessas visitas, sentando-se na cadeira em frente à secretária dele. Como se sente o homem que domou a besta e o seu tratador? Diogo sorriu, um sorriso genuíno e tranquilo. Cansado. Mas bem, sinto que estou onde devia estar. Olhou pela janela, para a Lisboa que se estendia lá embaixo, uma cidade de contrastes, de desafios, mas também de oportunidades inesperadas. Sabe, Sofia, durante muito tempo pensei que o problema era eu, que havia algo de errado comigo por não me alinhar, por não me integrar como eles queriam. Nunca foi contigo, Diogo. O problema sempre esteve neles, na sua pequenez, no seu preconceito. Agora sei disso. E sei que esta luta não acabou. Há muitos Guedes por aí, e muitos Diogos, que precisam de uma oportunidade para mostrar o que valem. Ele endireitou-se na cadeira. Mas agora tenho uma voz, e vou usá-la. A sua jornada na Inovatec estava apenas a começar. Os desafios seriam muitos. Mas Diogo Alves, o jovem do bairro social, o filho de imigrantes, o trainee desprezado, já não era definido pelos ecos das portas que se fechavam, mas pela ressonância daquelas que ele próprio, com a sua inteligência,